Ó, ela era mais conhecida por Fernanda Melchiona. Agora está mais conhecida por mãe da Dandara. E eu vou dizer para vocês, eu que tenho 3 filhos, é assim a vida de todos nós que temos filhos. Oi, Fernanda, que bom que você está aqui. Bom dia, Mauro. Que prazer enorme estar na primeira semana de estreia do teu programa, nessa nova empreitada. É um convite irrecusável, né? Um convite do Ah, Mauro, que é um dos grandes jornalistas brasileiros, militante histórico, e, enfim, e debater com vocês. eu fiz Até que eu questão não de te convidar. atrasei hoje, né, Mauro? Porque Ah, sabe que bebê faz cocô na hora que tu tá saindo, te dá aquela golfada. Mas hoje eu não atrasei, consegui tá. eu que não reparei que você tinha entrado aqui, desculpa. O Maxwell que me Imagina! avisou aqui. Não, mas, Tá? mas tá Olha, ótimo. Dei uma tem uma coisa recente. respirada, ouvi. Adorei chimarrão marxista. Não sei quem é a pessoa que tem esse. Mas não é não? Eu adorei chimarrão marxista. Só não vou Legal. adotar para, enfim, manter os créditos da ideia desse nosso amigo ou amiga. Mas é muito bom. Legal. A decisão de te convidar para a primeira semana foi uma decisão consensual, como o Jones e eu. Achamos que você é, ao lado da Sâmia, do Glauber, da Erundina, né, e de alguns outros poucos parlamentares, as grandes lideranças da esquerda no Congresso Nacional. Então não podia faltar você, não. E aí também desculpa por tirar você 20 minutos, né? Foi o que a gente combinou, da licença maternidade para a gente conversar. Fernanda, bom, você está de licença maternidade, mas eu sei, a Sâmia outro dia me falou, a Fernanda está de licença maternidade, mas participa de tudo, está antenado o tempo inteiro, essa loucura do ativismo político. Eu queria um olhar seu para esse momento do governo Lula, agora com essa mais uma crise, né? Agora essa crise brutal aí da história do Pix. Olha, Fernanda, eu mostrei um vídeo mais cedo do Nicolas Ferreira, que eu já disse, tem gente no segmento Tem 100 progressista e milhões evangelista, de visualizações desse vídeo dele, não tem? 125 milhões de visualizações. Tem gente que trata 25. ele como um molequinho, babaca, tal. O cara é uma super liderança da extrema-direita, um dos inimigos mais perigosos que a esquerda tem no Brasil. Ontem, quando eu vi a primeira vez, às 8 horas da noite, estava com 62 milhões de visualizações. Está com 125, metade, mais da Nossa. metade da população brasileira. Como é que se avalia este momento do governo Lula? Se quiser falar especificamente da crise do PIX, sim, mas acho que o momento como um todo, né? Essa substituição ontem do Paulo Pimenta, num clima meio de velório, lá no Planalto, a cerimônia do Sidônio, enfim. Faz sua avaliação do governo. Bom, primeiro já deixo meu abraço para o Jones, viu? Deixa um abraço para ele, que faz horas que não falamos. E eu não vi o vídeo do Nicolas, te confesso, claro que estou acompanhando a crise do Pix, que tem elementos de fake news e também tem elementos de verdade com a questão do controle. E eu até acho, viu, Mauro, que a medida, a ideia de tu combater sonegação, etc., é, enfim, é útil, mas aí o governo está pegando os pequenos, né? Porque uma medida como essa vai pegar pequenos, etc., etc., num país que ainda não atualizou a tabela do imposto de renda para os R$ 5.000, como o Lula prometeu na campanha eleitoral, que seria muito importante para ter uma política para os setores da chamada classe média. Eu não gosto muito do termo, mas só para ser mais telegráfica, né, no que nós estamos querendo falar. E, ao mesmo tempo, a taxação das grandes fortunas passa batido, que é justamente quem tem se beneficiado dessa agenda econômica brasileira é um escândalo, né? Que se mantém no sentido de privilegiar os bancos e o sistema financeiro com a famigerada dívida pública, que essas medidas de austeridade na prática servem só para seguir pagando religiosamente essa dívida pública e sinalizando para a turma da Faria Lima, e o governo que, bom, óbvio, não vamos retomar, que é meio óbvio, né? Foi fundamental eleger o Lula, né? Nós não estamos comparando com o Bolsonaro, etc, etc. Mas o governo tem uma agenda econômica que é uma agenda econômica que não enfrenta a raiz dos problemas brasileiros, ao contrário. Agora, com as medidas de austeridade, tu vai atacar quem é beneficiário do Bolsa Família, tu vai diminuir o aumento real do salário mínimo, que foi uma das marcas do governo Lula 1 e 2, e que agora, né, vai ser como, imagine, reduzir, restringir o abono salarial, que foi isso que aconteceu com as medidas aprovadas no Congresso Nacional. E essa agenda econômica,
essa agenda econômica retroalimenta a extrema-direita brasileira, que não é só, né, reacionária, embora seja reacionária, tenha racistas, viúvas da ditadura civil-militar, machistas e tudo isso, mas também arrastou um setor do povo que, na ausência de alternativa dessa crise multidimensional do capitalismo, não vê alternativa e, enfim, fica nessa disputa aí, né? Arrastou setores populares tanto em 2018 e pode, numa frustração com o governo Lula, arrastar de novo, né? Em 2026, em 2030, no que diz respeito ao jogo presidencial, da campanha presidencial. Mas a luta política não é só disputa de presidente. Claro que faz diferença quem ocupa o Palácio do Planalto. Vai fazer muita diferença agora para a extrema-direita, infelizmente. O Trump nos Estados Unidos, isso vai mudar, Uhum. né? Vai mudar uma série de coisas, vai ter implicações nossas aqui. E eu não falo porque, enfim, sei que a turma gosta de fazer piada, inclusive os meus, né? Nossos companheiros do mandato e tal, mas eu acho que a gente também tem que ir armando a vanguarda porque virá, porque se a gente não se arma porque vai vir, a gente esquece que os homens e as mulheres, eu agrego aqui as mulheres na frase do Marx, fazem história conforme as circunstâncias dadas, não conforme a sua vontade. Nós temos um inimigo que é a extrema-direita. E eles vão se recrudescer, né, no que diz respeito à presença de um aliado de primeira ordem na presidência dos Estados Unidos. Nós, aqui no Brasil, temos um desafio que acaba sendo de primeira hora, que é garantir que não tem anistia, que é pressionar a PGR, seguir a campanha de luta pela prisão do Bolsonaro, para que o Paulo Gonet não sente em cima do indiciamento dele e dos outros 36, enfim, maioria da alta patente do Exército, mas não só, né, que fizeram parte da trama golpista lá que culminou no 8 de janeiro. Isso é muito importante, porque eu vou te dizer, se fosse uma outra circunstância, sem toda a investigação que se tem, eu acho que a coisa seria um pouquinho mais difícil ainda no Brasil. Então nós temos Uhum. que lutar com unhas e dentes para não ter anistia, porque isso tem a ver com memória, verdade, justiça, mas também tem a ver com o futuro. Mas também temos que ter claro que essa agenda econômica é o que retroalimenta também a extrema-direita e, claro, retroalimenta as mazelas do povo brasileiro. Aí tem gente que diz assim, ah, mas não tem o que fazer, o Lula tá encurralado, tal. Primeiro assim, se a gente não pode fazer nada, então a gente fica em casa, né? Cruza os braços. Como assim, Claro. né? Dois, esse argumento, quando o assunto é popular, quando tem apoio do povo brasileiro, a Câmara vota, gente. Essas medidas de austeridade escandalosas aprovadas no final do ano passado, teve que rolar muita emenda desses orçamentos secretos que o Dino estava corretamente com a lupa, graças à uma ação do pessoal, aliás. Enfim, eles tiveram que fazer toda uma coisa de liberação de emenda, de dinheiro, de não sei o que, para aprovar. Porque a Uhum. governabilidade é para medidas que atacam o direito do povo brasileiro. Se tu manda uma medida né, arrojada de aumento de salário, de atualização da tabela do imposto de renda, eu acho que nós tivemos uma experiência da taxação das grandes fortunas, da votação da taxação das grandes fortunas, que não teve preparo nem empenho do governo. O governo liberou na emenda do PSOL, na reforma tributária, Mauro, que queria taxar grandes fortunas. O governo Lula liberou. Não foi nem para enfrentamento. Então é isso. Tu vai, É. né, de uma medida Não, mal Fernanda, explicada. Não... Oi. você traz uma questão fundamental, que é assim, porque a conversa é sempre essa, não, há correlação de forças, não pode, porque é correlação de força e tal. Agora, bota um projeto ou uma medida provisória no Congresso para aumentar o salário mínimo, né, que seja até melhor do que era antes. Fernanda, no México, a Cláudia Sheinbaum está com 80% de popularidade porque eles mais do que dobraram o salário. O salário mínimo tem aumentado em média 20% ao ano no México. Bota uma medida provisória aqui de aumentar, não de acordo com o PIB dos últimos 2 anos, como era antes do Haddad cortar, né? Ficar vinculado ao arcabouço fiscal, de ser o que cresceu o PIB e mais 2 pontos ou mais 3 pontos. Você acha que vai ter algum parlamentar, exceto os malucos lá do Novo, que vai se colocar contra um projeto desse? Acho difícil, né, Fernanda? Difícil. Não, Fechou. muito difícil.
Eu acho que ideologicamente a extrema-direita é contra, mas depois na hora de votar, não vota, porque fica carimbado, né? Imagine votar contra o aumento real do salário mínimo. Um exemplo, quando o Lula tinha recém chegado à presidência, agora nesse mandato, foi o projeto que mudou a política do Bolsa Família, criando aqueles recursos a mais, né? Que era 150, se eu não me engano, reais. Agora eu não vou lembrar a medida, mas votou quase por unanimidade. A extrema-direita queria empantanar o rock? Queria, mas na hora de votar não vota, não deixa o DNA. Não deixa o DNA, não deixa o dedinho ali com voto contra, uma coisa que beneficia milhões de brasileiros e Claro. brasileiras. Não, quem E, derrotou o governo na história do BPC foi o Centrão, não foi a esquerda, né? O PT votou junto com o governo nas medidas de restrição ao ah, BPC. Claro, o PT, sim. todo O mundo PT, depende de sim. voto, né? De eleição. O pessoal que foi firme ali, que bom, né? Manteve a sua coerência, Não, porque votar a favor de medida de ajuste seria um ataque à nossa história, votou né? Seria 100%, por sinal, né, o PSOL? 100%, 100%. 100%, Né? Agora, 100% foi contra. a soma do PSOL com o Centrão que evitou o desastre. Evitou o desastre, porque os governistas apoiaram um negócio assim. E, Fernanda, tem um discurso, me parece, não sei se qual a tua ideia, de que não dá para fazer mais porque é fundamental, tem correlação de forças e tem frente ampla. Agora, a política de frente ampla tem sido, nos últimos anos, a responsável por devolver o poder à extrema-direita. É o que a gente viu nos Estados Unidos, né? É o que a gente viu na É, Alemanha agora. É o que a gente viu na França, né? É a política do frente amplismo que acaba, porque para fazer frente ampla tem que fazer o programa econômico do setor de direita, da frente ampla, um programa neoliberal, e o povo rejeita, né? eu acho que é isso aí, né? Eu acho que é uma crise profunda, né, do capitalismo sem uma alternativa socialista com peso de massas ainda, né? Porque nós estamos nessa luta. Só os revolucionários e os socialistas podem ser coerentes para apresentar uma alternativa ao tamanho da crise, né, Mauro? Nós estamos no Sim. ano mais quente da história, o capitalismo está destruindo o meio ambiente. A economia, bom, estamos vendo, né? Segue, digamos, eh, cambaleante para o povo, para a classe média, para os setores, porque tu tem um grau de concentração enorme, né? Os bilionários ficando mais bilionários, etc. Tu tem uma crise profunda de representatividade. E é bem isso aí. Tem uma divisão burguesa, né, de uns que acham que tem que ter uma contra-revolução preventiva, que é a ideia da extrema-direita. Porque a extrema-direita na história, a gente sabe, né, o fascismo, o nazismo, é a face mais podre do capitalismo, né? São saídas do Sim. capital com restrição de liberdades democráticas, com aniquilação física, com, enfim, trabalho expropriado, escravizado, enfim, tudo que nós vimos na história da humanidade em relação a esses processos. Agora nós não estamos na iminência de uma revolução socialista, infelizmente, mas tem um setor da burguesia que quer uma linha de contra-revolução Sim. preventiva e ponto. Quer aniquilar a classe trabalhadora, aniquilar sindicato, quer, enfim, e ao mesmo tempo ter uma maximização dos seus lucros. É o exemplo do Elon Musk e também desse setor do agronegócio no Brasil. O agronegócio majoritariamente está como bolsonarismo, né, como fração burguesa, se a gente pensar. E tem uma turma que acha que não precisa contra-revolução preventiva, que acha que é bom, enfim, né, manter a democracia burguesa, mas que tem uma agenda neoliberal, que acaba sendo a agenda da chamada Frente Ampla, né, e etc., e que devolve o poder para a extrema-direita, porque as pessoas não vem alternativa. Tu pegaste bem um exemplo dos Estados Unidos, né? Mesmo, imagina se tivesse sido o Biden ainda. Tem uma política imperialista, né, gente? Aqui vamos. Ninguém tem ilusão, né? O tema sempre é a gente analisar friamente as coisas. Então, eu tenho a impressão de que esse é o resumo da ópera no Brasil. Claro, nós temos 2 anos para o processo eleitoral, tem a luta para não ter anistia, que acaba tendo uma centralidade muito importante pelo passado e pelo presente, mas essa agenda econômica é a principal responsável de um fortalecimento. Em 2020, eu acho que o Centrão saiu mais fortalecido que a extrema-direita, perdão, 2024 na eleição, Sim. mais fortalecido do que a extrema-direita, né, mas mostrou força,
tem vários mais votados em vários lugares na Câmara, o que foi o Pablo Marçal em São Paulo, então eles têm também peso de massas, né? Sim. Agora, independente do calendário eleitoral, a luta política para enfrentar o bolsonarismo é nas ruas, e a gente vê no Brasil um certo marasmo, né, Mauro? Não sei o que tu acha, uma certa. As mulheres deram um exemplo lá contra o PL da gravidez infantil, que foi muito importante, né? Conseguimos naquele momento congelar esse projeto. E na escala 6 por 1, em termos de redes, né, o fim da escala 6 por 1 ganhou uma dimensão que há muito tempo uma pauta classista não ganhava, o que é muito importante. Nós temos que dar sequência a isso, ocupar as ruas, batalhar, mobilizar, etc. Mas no geral não teve tanta mobilização no último ano, né? Então acho que a gente tem que começar 2025 com esse espírito, né? Que é preciso ocupar as Uhum. ruas, que é preciso seguir a luta, que é preciso enfrentar o bolsonarismo em várias esferas para não ter anistia, mas também enfrentar a agenda econômica do governo, que é uma forma de enfrentar o bolsonarismo e também defender o justo, né? O bom, o Sim. justo, o necessário, como diria o Olga Benário. É um escândalo a agenda econômica do governo. Não, e aí é importante, né, Fernando? Em que pese, e eu não quero menosprezar de maneira nenhuma, a importância crucial de fazer a luta política e ideológica contra o bolsonarismo, de botar na cadeia os golpistas, de condená-los efetivamente no STF, o que vai decidir a eleição, e olha, gente, importante, hein? A eleição não é em dezembro de 2024, é em outubro. Então, o governo Lula, na prática, do ponto de vista do calendário eleitoral, já passou da metade. Porque foi 24 meses de É, governo e faltam 20 meses para a eleição, 21 meses para a eleição. Então, assim, já passou da metade. O que vai definir a eleição não vai ser esse tema, né? Ao contrário do que essa turma começa, tem um pessoal aí progressista governante que começa a ter saídas escapistas, né? Não, é a agenda cultural que vai definir a eleição. Né? Nada, o que vai definir a eleição é a economia, as condições de vida concretas da população brasileira. E talvez, vamos ver, né, possamos estar no início de um ascenso das lutas populares. Né? Houve essa mobilização das mulheres, está tendo a mobilização pelo fim da escala 6 por 1, e agora, mostrei mais cedo, começa uma mobilização contra o reajuste das passagens de ônibus nas cidades. O reajuste das passagens de ônibus é atribuição das prefeituras, mas ele tem a ver com esse estado de mal-estar, de indignação que ainda aí percorre a população brasileira. Falei da manifestação em São Paulo, teve ontem, vai ter outra amanhã, lá na frente do Teatro Municipal, no final da tarde. Tem hoje os camaradas do PCBR e estão convocando a PCBR e o UGC, União da Juventude Comunista, acho que é do PCBR também, não tenho certeza, convocando para hoje ato público contra o aumento da passagem na estação Recife às 15 horas. Vamos ver, né? Acho que uma hora a panela de pressão destampa, né? Porque nós estamos diante de uma panela de pressão de insatisfação popular, né? não, isso eu não tenho dúvida. E se a gente for definir até o período, né, Mauro? Esse tema do mal-estar, né? Mal-estar social, assim, tem o mal-estar social. Agora, se a gente não canaliza, não apresenta uma alternativa coletiva, Uhum. uma alternativa, enfim, não vai esperar que as pessoas, né, individualmente acordem, cada uma, e, né? Porque é isso. O que acontece? Nós estamos nessa disjuntiva. Aí tem setores que preferem passar pano para o governo todo o tempo e não falar as coisas como são. O próprio governo, né, fica. Eu fiquei escandalizada, eu te falei, te vi no teu programa sobre a reforma tributária. Os caras estavam Sim. dourando a pílula, estavam mentindo. Uma coisa é que, bom, se pode ter argumento assim, assim, assado para votar a favor, mas assim, tu não pode dizer que é o que não é, né? Uhum. Não tem justiça tributária ali, não tem taxação das grandes fortunas, não tem, né? Ao contrário, tem a forma como o Estado burguês vai fazer a coleta de impostos, agora mais simplificada e tal, e com benefício para alguns setores. É isso. Eu, na época, falei, gente, isso aí vai dar uma alíquota pesada, e a alíquota sobre o consumo é mais regressiva, porque, Claro. né, é o que consome, o que as pessoas consomem do seu salário, e como as pessoas pobres, trabalhadoras, consomem todo o salário, acabam proporcionalmente pagando muito mais tributo do que os ricaços, digamos assim, né? Eu falei, não sei se tu lembra, eu disse, olha, eu acho que vai ser uma das maiores alíquotas do mundo.
Nem falei na abstenção esse argumento, usei outro argumento, que é o tema do agronegócio, das isenções que ficam repassadas para o povo brasileiro, porque assim é, né? A Uhum. cada R$ 1 que o agronegócio vai deixar de pagar, a dona Maria vai pagar no arroz, quando no arroz ainda é item da cesta básica, mas vai pagar na calça jeans quando for comprar para os filhos para a escola, no material escolar, entendeu? Assim é. Mas eles estão estimando 27, 28%. É muito, né? É É muito. É muito, muita é muito. tributação sobre o Isso, consumo. alíquota sobre consumo, né? Ou seja, é aquela alíquota quando você vai comprar a caixa de fósforo, acho que ninguém compra, mas sei lá. A caixa de fósforo, o isqueiro, ou o arroz, ou papel higiênico. O Gilmar Mauro teve aqui ontem, deu uma entrevista antológica, realmente antológica, inclusive trazendo o tema do socialismo como um tema central para a esquerda brasileira. E ele fala isso com a Lei Candir, que é de 98. Esse pessoal do agronegócio não paga um tostão de imposto para exportar milho e soja, assim como as mineradoras que exportam para alimentar porco e frango na Arábia Saudita, na Europa e na China. Aí ele falou: nós que plantamos arroz, feijão e tudo, pagamos imposto. É Loucura, isso isso. não mudou, né? Faz a reforma tributária. Olha, desde 98 passou, o próprio Isso se Gilmar falou, passou. constitucionalizou na reforma tributária. É, Isso se né? constitucionalizou na Pois é. reforma tributária. Passou Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma meio e agora Lula 3 e está aí. A Lei Candir está aí, né? Favorecendo o agronegócio e o setor exportador, que é um setor que não gera emprego no país, inclusive, né? Pouquíssimos empregos. E se tu parar para pensar, com a alta do dólar, o que esses caras ganham, né? Uhum. Pensa bem, que além de É, tudo isso, ainda está claro. exportando dólar. Então, é uma acumulação, é gente que não perdeu na pandemia, Mauro, porque sim, teve um empobrecimento de vários setores na pandemia. Quem não perdeu? O Uhum. agronegócio, banco, porque não perde nunca, né? A não ser Sim. que tem banco, é impressionante. Mas, e ao mesmo tempo não são sobretaxados. É um negócio escandaloso. Sim. E essa agenda econômica segue mantendo a lógica. Claro, eu acho que se fosse um governo direto do capital, né, direto, que não fosse um governo que tem. O Lula tem a sua história no movimento operário, o PT tem mais mediação no sentido de mais pressão popular, tem, né? Teria uma agenda de austeridade talvez mais dura? Sim, é verdade que a burguesia dia sim, dia também fica pressionando via editorial absurdo da Folha de São Paulo, chamando a privatização, via Globo, né, que como o setor burguês foi um setor que não esteve com o bolsonarismo no último período, em 2018 sim, mas depois, na pandemia, ele rompeu. É verdade que eles ficam pressionando por mais austeridade, mas bom, paciência. É Uhum. preciso ter uma política que seja coerente com as necessidades do povo brasileiro, com as bandeiras históricas da classe trabalhadora. Porque não é assim. Eu, mesmo nessa história de frente ampla, eu falei, nós debatemos isso lá atrás, né? Quando a burguesia entra num governo, se governa para a burguesia. Nós comentamos isso lá atrás, quando formou a chapa, etc. E eu não tenho nenhum problema, né? Minha crítica era não compor governo. Votar no Lula e no Alckmin, fazer campanha entusiasmada para derrotar o bolsonarismo, não tinha nenhuma dúvida da necessidade histórica, mas a gente precisa manter um corpo organizado da classe trabalhadora que não esteja nessa, né, que não estivesse permeado pelas pressões desse governo que tem essa agenda Sim. econômica, que é um governo de conciliação de classe. É um debate, né, de manutenção dos nossos partidos, nossa ideologia, etc, etc. Agora, desculpa voltar, eu fiz toda uma volta para dizer que esse negócio de que não dá para fazer nada é um derrotismo sem tamanho, e o governo não Uhum. faz, não é porque não dá para fazer nada, não faz porque também não quer comprar esse enfrentamento. Eu vi o Stedley falando, definiu o governo numa análise de conjuntura no final do ano passado como um governo encurralado. Eu acho que comparado com Lula 1, Lula 2, de fato, é mais é, enfim, mais instável no sentido de menos popularidade, um setor organizado da oposição que tem no mínimo 30% em todas as pesquisas de opinião, sim. Mas como é que tu fura essa bolha dos 30%? Como é que tu desmoraliza esse setor da extrema-direita? Claro, com verdade, justiça, com toda essa história, mas também com uma agenda econômica que chegue na população, com uma agenda econômica que melhore a vida do povo brasileiro. É básico, é básico. Sim, Aí, sim. aí alguém diz assim, ah, mas aí a burguesia vai dar um golpe. Ah, bom, né, gente?
Aí a gente não pode fazer nada. E tem que chamar ainda o povo a se mobilizar, a lutar pela agenda econômica que taxa as grandes fortunas, que aumente o salário mínimo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, porque essa coisa do derrotismo me cansa, né? O Bolsonaro furou horrores o teto. Vamos lembrar, né? Uhum. Não furou, Mauro? Furou na pandemia, Furou. furou, furou depois para tentar ganhar a eleição e botou um monte de dinheiro e esses jornal batiam, mas ele quase ganhou a eleição. Tudo bem Uhum. que conseguimos vencer e eles quase ganharam no segundo turno de uma maneira muito escandalosa, né? Proibindo eleitores do Lula de votar. Eu fazia muito tempo que não tinha. Aliás, não me lembro na minha história de ver tanta tentativa de coerção de empresas capitalistas. Aconteceu muito no Rio Grande do Sul, deve ter acontecido no Brasil inteiro, dos patrões dizendo para votar no Bolsonaro. Então, 2024 teve tudo isso. Sim, teve, mas a gente não pode dizer que é só isso, né, gente? Porque senão a gente nos arma mal para, inclusive, enfrentar a extrema-direita. Teve também essa agenda, o auxílio que eles deram ali no final do ano e que iam acabar depois se o Bolsonaro ganhasse, não tenho dúvida. Mas que furou o teto, concretamente. Então, assim, esse papo de que não dá, não dá, não dá, é o discurso da burguesia que não quer uma agenda econômica que melhore a vida do povo brasileiro, que quer manter os lucros máximos para o Deus mercado. Por outro lado, esses lucros máximos para o Deus mercado que ajuda a retroalimentar uma extrema-direita que depois do poder essa mesma burguesia vai estar com eles. Então, né, nós temos que fazer a nossa no sentido de defender um programa da classe trabalhadora, da juventude, enfim. Fernanda, tem questões aqui para você bem interessantes do pessoal que mandou aqui no chat e superchat. Deixa eu ver aqui. A primeira que chegou está aqui, do Emergência SUS. Mauro e Fernanda, vocês acham que todas essas pautas neoliberais do governo seguem alguma linha estratégica? Só consigo interpretar tudo isso como um suicídio político desavisado. O objetivo deles é só acalmar o mercado? Olha, Mauro, você pode me ajudar a responder para nós dois. Eu acho que o PT, enquanto programa, enquanto projeto, enquanto partido, não tem nenhuma estratégia socialista. Sempre tentou, quer dizer, sempre não, opa, né? Mas desde a década de 90 ali, né? Tentou ser um gerente desse condomínio do poder, claro, com mais programa social, se a agenda econômica vai, se a agenda econômica, que eu digo a conjuntura internacional vai bem, etc. Com eu não tenho dúvida, né? Então tem um elemento da política de conciliação que eu acho que é anterior a isso. Eu acho que tem a ver com uma visão estratégica de, eu nem posso dizer social-democrata, porque é um reformismo quase sem reformas num país de concentração como o do Brasil, né? Tu não teve grandes reformas. Tu teve políticas paliativas, algumas muito importantes, mas paliativas. Eu tô falando do Lula 1, Lula 2, etc., e como DNA, caracterização do projeto petista, né? Então, isso não posso dizer que é desavisado. Por outro lado, eu acho que tem uma pressão da turma dos mercados, uma política de ajuste que, com uma brutalidade ainda maior, que não seria a linha 1, né, do governo, de austericídio, etc., mas faz. Mas faz. Então não me importa se é a linha 1, 2 ou 3, porque assim, o pacote que o Haddad mandou, que não é o Haddad, né, gente, é o Lula, né? Porque, né, tudo bem, o Haddad é o ministro da Fazenda, mas o Lula mandou. É um escândalo. Uhum. O ataque, eles mudaram o conceito de família, que depois mudou, mas assim, vou mudar o conceito de família para retirar muita gente do BPC. Salário mínimo, abono salarial, política de salário mínimo foi a marca do Lula 1, Lula 2. Aí o Haddad, para tentar suavizar para o nosso lado, fez o anúncio do imposto de renda até 5 mil reais, né? Isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Foi o argumento dessa mesma burguesia para dizer que era insuficiente, que tinha que ter mais. E ser contra a medida, porque eles vão ser contra a medida. Eu falei, não sei se foi no programa do Mauro ou foi em outro programa, lá na reforma tributária, que foi uma polêmica, o meu voto da Sâmia e do Glauber. Eu disse, gente, porque o que o governo armou ali? Se não, a primeira parte da reforma é essa e depois nós vamos taxar as grandes fortunas. E eu dizia, gente,
Isso é conversa mole para boi dormir. Se aqui, Eu que lembro. as frações burguesas estão sendo atendidas, não vai a taxação das grandes fortunas, não vai ter nenhuma medida progressiva, não é lá que vai. Dito e feito, né? Não foi. E depois a gente botou uma emenda e perdeu. E o governo liberou. Liberou, o governo liberou. Claro, o PT, os deputados do PT Sim, votaram a só para favor. registrar, o PSOL colocou uma emenda para a adoção imediata da taxação das grandes fortunas, e o Haddad cruzou os braços e o governo liberou a bancada e acabou sendo derrotada, né? É isso aí, é isso aí. Na Fernanda, segunda por fase sinal, da tem uma reforma. pergunta aqui do Ney, exatamente nessa, que tem a ver com essa questão que você está trazendo, né? Por que não um MP para a isenção dos 5 mil no imposto de renda, né? Exato. Por que não um MP para isenção dos 5 mil no imposto de renda? É claro, para fechar o cálculo do arcabouço fiscal, que, de novo, né, Mauro, tu lembra? Eu já tô tão cunhada nessas polêmicas com o campo progressista que eu me lembro de cada programa, que nós também votamos contra, alertando que ia ser isso. Para fechar o arcabouço fiscal, uma medida como essa é difícil, porque tu tem que juntar o que vai se perder de arrecadação na lógica deles, né? Porque o arcabouço fiscal é o congelamento dos gastos primários, todos os gastos importantes para o povo brasileiro, saúde, educação, assistência, etc. Blá, blá. Claro, tem os pisos constitucionais, né? Que eles também querem revogar, mas a gente tem conseguido que não entre nessas medidas. Mas laissez-faire, não é nem laissez-faire, é gastos infinitos com a dívida pública. Os gastos Claro. financeiros não tem limite nenhum. E aí tu Zero. vai ver que são trilhões, quase 1 trilhão por ano para pagar, não mais de 1 trilhão por ano para pagar a dívida pública. Deixa eu ler mais alguns superchats aqui, que eu sei que teu horário já deu, né? É, Tem a sua agenda materna aí. Mas, ó, Verônica Nascimento. Ver a importância dos congressistas do PSOL, Sâmia, Glauber, Fernando, Ivan, Chico, Erundina, para a qualificação do debate político. Legal. O bonito, obrigada. Marcos, é legal. Manda parabéns pela criação do canal. Antônio Júnior. Bom dia. Da forma como o movimento VAT pautou o fim da escala 6 por 1, não podíamos criar um movimento que pautasse contra a austeridade e a inflação. Nossa, o Antônio fez me lembrar, você não é dessa época, viu, Fernanda? Você é muito menina. Mas isso vem me lembrar nos anos 80, um movimento que foi bem importante, 82, 83, que foi o movimento contra a carestia. Foi um movimento importante para encurralar a ditadura por conta exatamente desse processo, né? A elevação do preço da carestia é a carestia de vida, né? Não é a inflação geral, é a inflação dos alimentos, que é o que a gente está assistindo aqui agora. Eu não vivi, mas eu sei dessa história. Eu vivi, nossa senhora. Aurélio Pérez, Irma Passoni, já morreram, gente histórica aí na luta do povo mais pobre. O Silvano, Melchiona, qual o seu alinhamento ideológico diante de partidos revolucionários como PCBR e UP? Obrigado por dar voz aos revolucionários na Câmara. Obrigada, Silvano. Eu acho que nós temos um projeto estratégico em comum, né? Tanto o PCBR como o P são partidos, correntes revolucionárias que, de fato, defendem uma saída revolucionária mesmo, né? Um programa anticapitalista, como o que nós do mesmo movimento esquerda socialista defendemos, né? Que somos uma corrente do PSOL, uma corrente que foi fundamental para a construção do PSOL lá atrás, que teve a ideia, ideia não, viu a necessidade histórica, né, diante do governo Lula I, de ter um partido à esquerda para manter vivas as bandeiras da classe trabalhadora, e que, ao mesmo tempo, do ponto de vista, tático, temos táticas diferentes de acumulação e de fazer as experiências. Nós escolhemos fazer um partido aos moldes do PSOL, também sabendo dessas dificuldades e, enfim, num momento como esse, né, um partido mais amplo que é um partido em disputa, que tem setores reformistas e revolucionários, enfim, é uma ferramenta que é útil, na nossa opinião, para a classe trabalhadora, para a juventude. Claro que é uma experiência, é uma luta constante, mas eu não tenho dúvida que nós temos a mesma estratégia dos camaradas e, enfim, quero agradecer, né, porque, por exemplo, o Jones Manuel foi fundamental na luta contra a austeridade lá do arcabouço fiscal, né, foi alguém que
nos ajudou muito, nós fomos poucos na Câmara dos Deputados, né, Mauro, que enfrentamos o Haddad. No dia que o Haddad foi pessoalmente, eu fui, porque Sâmia, Glauber estavam em outras agendas, eu fui a única que fiz os questionamentos pela esquerda, o que é difícil, né, naqueles cenários governistas, ali, e a extrema-direita, e ele nos ajudou muito a reverberar e mostrar... uma macharada toda ali, né? Claro, e para mostrar um polo alternativo, então eu não tenho dúvida que nós temos essa estratégia em comum. Eu quero deixar depois uma sugestão. Um livro eu li, gostei muito, Mauro. E eu acho que eu estou pensando até em fazer um curso com ele, sabe? Claro, que é o Capitalismo Canibal, da Nancy Fraser. Ela publicou o ano passado. É isso, como tu falou, né? Estou em licença maternidade, mas li a biografia do Engels, que estava lá há muito tempo, e li esse livro da Nancy Fraser. Legal. Ela trabalha com... Você está pensando em dar um curso sobre o livro? Eu estou pensando em dar um curso sobre o livro. Querida, vamos conversar. De repente você pode dar o curso aqui, que vai bombar aqui no canal do Jones Manuel. Podemos montar isso aí. Podemos falar por Zap. Dá uma olhada no livro, ver o que tu acha, que se combina com o canal. Eu gostei, porque ela vai para categorias... ela pega a questão da contradição, né, óbvio, das crises cíclicas do capitalismo, que isso já está, mas pega outras categorias não econômicas que também são objeto de crise e ajudam a entender o tempo presente, a saber a natureza não humana, ou seja, a crise climática, etc., a reprodução social e, portanto, dupla, tripla jornada das mulheres e o tema dos cuidados, etc., a questão da expropriação, que em geral tem a ver com as populações racializadas, negros e negras, indígenas, né? Enfim, e o poder público e a economia. Isso se entrelaça na necessidade de um programa anticapitalista e também na explicação do poder político e da economia frente aos interesses da extrema-direita e do neoliberalismo progressista. Nos ajuda também a entender o que falávamos mais cedo sobre uma agenda econômica que acaba ajudando a extrema-direita. Eu gostei muito, achei muito didático. Dá uma olhada, Mauro. Se tu gostar, montamos. Fazemos aqui no canal. Fechou. Não, vou conversar com o Jones, com o pessoal aqui. Estou colocando na tela, quem quiser, inclusive, lendo para depois participar do curso da Fernanda, tá aqui, O Capitalismo Canibal, da Nancy Fraser. E quem editou este livro no Brasil, olha só, eu não acredito em coincidência, acredito só em convergência. Está na sala de espera aqui, que é o Hugo Albuquerque, da Autonomia Literária, né? É a editora deste O Capitalismo Canibal, da Nancy Fraser. Quem quiser participar do curso da Fernanda, já vai lendo o livro aí para ir se adiantando. Muito legal, Fernanda. Deixa eu ver aqui se tem mais algum superchat, eu vou te liberar. Fernanda Rainha, diz o Vinícius Reis. O Carlos Rodrigues dizendo: queremos o curso da Melchiona. Legal. Nossa queridíssima Miriam Marques, lá de Nova York, uma comunista em Nova York. Nossa correspondente lá em Nova York, aqui com a gente, virou membro agora, muito legal. Diego Silva também. O Luiz Henrique pedindo: Fernanda, por favor, derruba o veto da PL 5332, que o Lula maldosamente vetou contra quem recebe o LOAS e os deficientes aposentados do INSS. Esse final de ano foi dureza, né? Teve o veto do Zika, agora, anteontem, o veto da diabetes tipo 1, foram vários vetos aí, dando uma ideia de que dinheiro do governo não é para dar esmola, né? Um discurso terrível esse. Eduardo Montenegro: Mauro Lopes, esse teu programa está incrível, finalmente conseguirei me informar pela manhã, por uma perspectiva da esquerda radical e sem dogmatismo. Vida longa ao canal. Tá aí. Fernanda, querida, muito, muito obrigado, viu? Delícia a tua presença aqui, sempre muito Mauro, eu quero pedir desculpa se eu estou enferrujada, quero dizer para ti, para os nossos... o pessoal que está acompanhando aqui, que eu estou, né, voltando da licença maternidade, claro que a cabeça fritando, claro que a gente acompanhando tudo, mas... enfim, estou enferrujada de programas, gostei muito de estar contigo, um abraço para a Miriam, para o Vinícius, para todo mundo que aí comentou e participou, e eu quero concordar com o nosso último Eduardo aqui, que importância desse programa de manhã, né, da esquerda radical, tu aí como apresentador, eu nesse período não tenho feito muita coisa mesmo, mas um convite do Mauro num canal novo com essa perspectiva de uma esquerda socialista, crítica, etc., eu tinha que vir. Então, quero te dar um abraço grande e vamos montar esse curso. Bora lá. Vambora. Você volta quando da licença? Quando acaba a licença? Teoricamente,
Teoricamente março, mas eu vou votar em fevereiro. Ah, Já tô me programando para voltar a trabalhar mesmo em fevereiro. Tem que organizar a logística, né? O trabalho tá de bom. cuidados é um trabalho, mas eu quero voltar em fevereiro. Quero ir conhecer a Dandara aqui em Brasília quando vocês chegarem. Olha, a gente vai para a eleição da mesa, eu vou. Eu não precisava, mas eu vou para fazer o voto crítico, né, contra o Hugo Mota e vou levar a Dandarinha. Então já tá, nessa primeira semana de fevereiro eu tô aí. Vamos ver. Tá bom. Abração, querido. Beijão! Beijão. Tchau.